traz a informação. Virtual News. 9h mais 58 minutos. Um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News. Nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira ensolarada, seleção jogou e já carimbou o passaporte de volta para casa, a seleção feminina, e também mais notícias nesta manhã de quarta-feira. Mas vamos começar por você que faz aniversário hoje, que faz aniversário desse dia 2 de agosto. Parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Quarta-feira, Denise Brito nos comentários, Maria Clara nas operações técnicas. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Denise. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Um dia de sol gostoso aqui. E quero deixar um beijo hoje para o meu sobrinho Rodrigo, que faz aniversário. Um beijo, Rodrigo. Opa, Deus abençoe. Parabéns, Rodrigo, faz aniversário hoje? Faz aniversário hoje. Olha só, tá certo. Parabéns. 9h mais 59 minutos. Temos Carla Zambelli, temos a questão... Sim. Aí, manhã bem agitada, bem recheada. Até uma manhã de quarta-feira bem agitada. O Senado voltou, e Câmara dos Deputados acabou. Tem toda uma situação para ser discutida hoje. Sim. Vamos conhecer as pautas do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 2 de agosto de 2023. Donald Trump é indiciado por tentativa de reverter resultado das eleições de 2020. 6 sindicalistas pegam 16 anos de prisão por conspiração na Venezuela. Deputada Carla Zambelli é alvo de ação da Polícia Federal. STF decide que tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Divergências adiam discussão do arcabouço fiscal na Câmara para a próxima semana. Petrobras eleva para 4,3 preço de querosene de aviação. Farmácia do SUS vão ter que divulgar estoques de remédios, aprova Senado. Senado aprova novas regras para apreensão de mercadorias. CPMI dá 48 horas para o ministro enviar imagens da Justiça no 8 de janeiro. CPMI vai apurar vazamento de dados de Mauro Cid e Bolsonaro. E Pátio de São Vicente oferece 206 vagas de emprego para esta quarta-feira. Olha que maravilha, hein? As matérias de hoje. Agora, Denise, muita coisa para a gente falar, mas antes vamos falar daquelas matérias que não podemos deixar passar em branco. Que não pode passar em branco. A gente não tem como falar de tudo, mas também não pode deixar de passar em branco. Sim. Para não passar em branco, Rússia ataca porto ucraniano do Danúbio, elevando preços globais de grãos. Banco Central decide hoje novo patamar da taxa básica de juros, a Selic. Raízen anuncia investimento de 1,3 bilhão para produzir o etanol 2G em Carapó, no Mato Grosso do Sul. Está na broadcast. Após Lula dizer que perdeu confiança, Ara diz que PGR tem submissão só às leis. Manchete do Jornal do Brasil. STF retoma julgamento sobre descriminalização do porte de drogas. Suspeito de matar PM no Guarujá confundiu viatura e temia PCC, diz polícia. Matéria do UOL Notícias. Comissão de Ética instala processo contra 5 ex-gestores de Bolsonaro e arquiva contra 2 ministros de Lula. Manchete de O Globo. Após polêmica sobre Pochá, aliados defendem que Lula indique Manteiga para o BID. Tá o destaque da Folha de São Paulo. CPI do MST ouve ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional sobre invasões de terra. Licenciamento de carro de passeio tem alta de 24,5% em julho. WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android 4.1 a 4.4. E Bolsonaro pede a Tarcísio cargos nos Estados Unidos para mãe e neta. Está na Folha de São Paulo. Conselho de Ética reúne-se nesta quarta para analisar 10 processos que pedem a cassação de deputados.
Crime organizado é responsável por 8 a cada 10 homicídios em Porto Alegre. Tá, destaque do 0 Hora. Santos, cidade, celebra 40 anos de retomada da autonomia política e administrativa nesta quarta-feira. Denise, qual delas? Todas elas, Bastante nenhuma coisa, delas? né? Eu vou me ater aqui ao Supremo Tribunal Federal. Nós já falamos disso aqui, já comentei disso aqui, mas quero retomar, porque esse julgamento, né, da descriminalização das drogas foi algo que eu disse, mas quero explicar melhor. Eu li uma matéria, tem alguns dias, que dizia exatamente isso, do arrependimento que os países que legalizaram as drogas e optaram, né, por não ser crime, se arrependeram porque aumentou em muito o número de usuários. Então, às vezes a gente vê esse argumento, mas em Portugal eles legalizaram, na Itália, em outros países. Fato é que esses países já estão pensando em rever, não é? Essa liberação, justamente por esse ponto, porque o aumento do consumo escalou muito e parece que já tem país arrependido aí. Outro ponto que tem que ser levantado é o seguinte, então vai descriminalizar e essas pessoas vão comprar de quem? Se para o uso pessoal e dependendo da quantidade, né, já falamos aqui da quantidade, não vai ser mais considerado crime. Pois muito bem, mas essas pessoas vão comprar de quem? Vão comprar do crime organizado, vão comprar do traficante, e precisa ser dito aqui, viu, Márcio? Nós estamos vivendo aqui na Baixada Santista dias difíceis de polícia, de rotas nas ruas, e sobe morro, e pessoas morrem, inocentes ou não, né? Bandidos, enfim, mas são vidas. Então, me parece que é um ponto a ser pensado, porque se você libera, o consumo aumenta. Essas pessoas vão comprar de quem? Do traficante. Então, você acaba tendo ali uma cadeia que não é diminuída nem cortada. A questão que você coloca é que a descriminalização, ela não é um ato de permissão. Só que ela não é um ato que diz que não pode. Que diz que não pode. Então, a partir do momento que você tem algo que, na verdade, cria um vínculo, que é o vício, e gera toda uma condição de perder toda a sua capacidade de discernimento, de comportamento, né? E que altera todo um ser, isso tem que ser visto com muito mais profundidade. Com muito mais profundidade. Vamos colocar a questão da indústria tabagista, que sofreu duros processos porque foi detectado que existia um alto teor de determinado produto que viciava as pessoas em consumir o cigarro. Exato, tanto é que cria dependência. E agora nós estamos tentando descriminalizar algo que tem uma condição de dependência muito forte. Que faz mal para a saúde. Totalmente. Então, a meu sentir, qual é a mensagem que vai ser passada? Olha, não é mais crime. E a partir do momento que você tira do ordenamento jurídico, né, do Código Penal, uma tipificação, como a gente diz no direito, ou seja, não vai mais ser crime, passa uma mensagem, está liberado, não é crime, está tudo certo, quando não está. Não será mais crime, porém vai continuar fazendo mal para a saúde, vai continuar tirando adolescentes de dentro de casa, pais de família, mães vão continuar chorando e o crime organizado, o tráfico, vai continuar sendo alimentado. Com o atenuante que não será crime, então vai facilitar. Essa que é a grande verdade. Quando você faz algo que a lei diz que não pode, então você paga a multa. Você paga a multa, você responde criminalmente, e esse é o problema aqui do Brasil. Nós estamos passando por essa crise, né, de segurança pública aqui, eu diria assim. E por quê? Desses presos que foram, né, esses que foram presos, alguns até mortos, me parece que está em 12, 14 mortos nessa operação que está tendo aqui na Baixada Santista, a grande maioria, salvo o melhor juízo, 10 deles, já tinham passagem pela polícia, já respondiam por crime. Por que essas pessoas estão na rua? Porque o sistema penal, né, processual penal brasileiro, permite essa progressão de regime, indulto e tantas outras benesses que o criminoso tem. Essa legalização não vai ser nada além disso. Mais uma benesse, né? Mais um atenuante que... Precisamos entender qual é o recado que se vai dar com essa descriminalização. Eu falo que muitas vezes as coisas são feitas
a flor dos véus, né? Ou seja, em patamares onde está bem distante do Porque chão o de fábrica. recado é esse, o recado que nós temos hoje para o criminoso no Brasil é esse: o crime custa barato. Aqui no Brasil custa barato. O conceito é muito válido, né? Mas válido. a prática nem então, sempre é... O crime custa barato. Você vai preso, logo você está na rua, tem progressão, arruma bons advogados. Nós sabemos que hoje em dia, quanto melhor, né? Quanto mais você puder pagar um advogado, menos tempo você vai ficar em cana, a gente sabe disso. Então, é mais um recado. Compensa. 10 horas mais 8 minutos, vamos à próxima matéria. Donald Trump é indiciado por tentativa de reverter resultado das eleições de 2020. O ex-presidente Donald Trump enfrenta mais 4 acusações na justiça americana. Desta vez, ele foi indiciado pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020, quando foi derrotado pelo democrata Joe Biden. A leitura da acusação começou com a avaliação contundente dos esforços de Trump depois do pleito. Apesar de ter perdido, o réu estava determinado a permanecer no poder, disseram os procuradores, acrescentando que o ex-presidente espalhou mentiras sobre fraudes eleitorais por mais de 2 meses. Essas alegações eram falsas e o réu sabia que eram falsas, diz a acusação. Trump foi acusado de 4 crimes: conspiração para violar os direitos, conspiração para fraudar o governo, conspiração para obstrução de processo oficial e obstrução de processo oficial. As condenações dos 2 primeiros poderiam levar a uma sentença de 5 anos de prisão cada. Já as acusações de obstrução podem acarretar até 20 anos de prisão. Aí o Trump está fazendo escola. Denise. As pesquisas eleitorais lá nos Estados Unidos apontam que o ex-presidente Trump e o atual presidente Joe Biden estão empatados, não é? Isso é o que saiu, acho que salvo o melhor juízo na sexta ou na segunda-feira, essa pesquisa de que eles estariam empatados. Então, dito isso, né, acredito que seja um indicativo lá nos Estados Unidos também de como se desenha o cenário político para 2024. A verdade é que essa é a terceira acusação que o ex-presidente Trump responde, né? E o grande divisor de águas será esse julgamento, porque o americano respeita muito a decisão judicial. Então, a se confirmar todas essas acusações e a vir uma condenação, me parece que esse cenário que se apresenta hoje, né, esse empate vai ser mudado, porque, como eu disse, nos Estados Unidos, o americano respeita a decisão judicial, então muita gente que ainda está ali em cima do muro, pensando em quem vai votar para 2024 ou não, será influenciada por essa decisão que virá. Tá aí, então, a situação do Trump, enfrentando na justiça agora. Sim, mais um. Os atos, né? Os atos referentes à condição de 2020, né? Toda aquela situação. Isso. A invasão do Capitólio, né? Então, tá aí, né? Fazendo história, né? 10 horas mais 11 minutos. Vamos aguardar o que acontece no Tio Sam. Vamos à próxima matéria. 6 sindicalistas pegam 16 anos de prisão por conspiração na Venezuela. Narrativa. 6 sindicalistas foram sentenciados a 16 anos de prisão na Venezuela por acusações de conspiração contra o governo do presidente Nicolás Maduro, informaram ontem organizações de defesa dos direitos humanos que criticaram a condenação. Os líderes sindicais Reinaldo Cortés, Afonso Meléndez, Alcides Bracho, Nestor Astúlio, Gabriel Blanco e Emílio Negrin foram presos em julho de 2022, em meio aos protestos em diferentes regiões do país, reivindicando aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho no setor público. Foram condenados a 16 anos de prisão pelos crimes de conspiração e associação criminosa pelo juiz Grande Duque, apesar de serem inocentes, publicou a ONG Coalizão por Direitos Humanos e Democracia na rede social do Twitter, o antigo X, né? O antigo Twitter. Além disso, a ONG assinalou que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para a sustentação à acusação. O salário mínimo na Venezuela equivale a menos de $5 mensais, R$ 23,80.
complementado por auxílios estatais que somam aproximadamente $65, R$ 310. O custo da cesta básica, em contrapartida, ultrapassa $500, cerca de R$ 2.400 por mês, de acordo com as estimativas privadas, em um país castigado pela inflação. Ativistas e dirigentes políticos da oposição também criticaram a decisão judicial. Meu Deus. Meu Deus, que situação. Narrativa? A gente não tem muito o que falar da Venezuela. Tudo que dissermos aqui, nós vamos estar chovendo no molhado, reiterando o que já dissemos. Não tem como se apurar muito, porque a democracia relativa da Venezuela não permite que órgãos, né, internacionais revisem nada ou fiscalizem nada. A matéria diz que, sem provas suficientes, o Ministério Público condenou esses sindicalistas. Então, Denise, vamos partir do pressuposto que, seja sindicalista, seja deputado, seja presidente, seja ministro, qualquer que seja, cometeu um crime ou então participou de um ato que foi contra aquilo que é constitucional, tem que ser analisado e punido conforme a regra. Básico, independente disso. Sim, sim. Por outro lado, a discussão houve um julgamento realmente democrático, onde os direitos foram preservados? Certamente não, porque, e trago aqui, né, um argumento importante. Aqui no Brasil, nós não estamos vivendo nada perto do que se vive na Venezuela. Contudo, como advogada, eu falo com muita propriedade. Nós estamos vendo, temos assistido a Constituição sendo rasgada, desrespeitada, o processo penal vilipendiado, não tem sido respeitado, prerrogativas de pessoas que respondem a processo também não estão sendo respeitadas. Então, se aqui, onde a coisa, né, a democracia, ainda que relativa, como disse o presidente Lula, ainda funciona, nós assistimos esse tipo de desmando e absurdos na justiça, quem dirá na Venezuela, aonde a gente sabe como a banda toca, não é? Então, se houve... Claro, ninguém está condenando aqui o sistema jurídico e de justiça, não é isso. Mas que a coisa seja feita de forma transparente, respeitando as instituições, o que não é o caso. Peço para quem nos ouve e nos assiste que procure o nome Oscar Pérez, no ano de 2018. Assistam a história do Oscar Pérez, que foi um militar. Digo foi porque ele foi executado pelas forças do Nicolás Maduro, e ele foi um militar que se insurgiu em 2018 contra a ditadura do Nicolás Maduro, ficou foragido durante muito tempo nas montanhas, enfim. Ele tinha um aparelho de celular e de lá ele gravava vídeos e publicava, tentando pedir para que clemência, que as coisas se resolvessem, pedindo ajuda internacional, e mesmo assim ele foi morto e executado. Então peço que, para quem nos ouve e nos assiste, procure a história do Oscar Pérez, que é muito bom para elucidar como a coisa acontece na Venezuela. E outro ponto importante, Márcio, que peço aqui, foram sindicalistas, né, condenados. Onde está o nosso presidente, que também foi sindicalista, começou no sindicalismo? Será que ele vai se posicionar a favor desses sindicalistas que foram condenados? Porque o que eles pedem, né, não é nada diferente do que um sindicalista, o trabalhador, pede. E veja, justamente melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, no aguardo do posicionamento do presidente Lula a respeito dessa decisão lá do colega dele, Nicolás Maduro. Sindicalistas no país aqui viveram a história de serem presos, de serem torturados. Sim. Então, no mínimo, o chefe do executivo deveria ser solidário com esses 16 condenados. Vamos aguardar o Itamaraty, né? Vamos aguardar sentados, mas pode ser que... 17 minutos, vamos a mais uma matéria. Deputada Carla Zambelli é alvo de ação da Polícia Federal. A Polícia Federal realizou nesta manhã a busca e apreensão no gabinete da deputada Carla Zambelli e em seu apartamento em Brasília. A ação também executa ordem de prisão contra Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato.
Buscas também realizadas nas casas de 2 assessores da deputada, um em Brasília e um em São Paulo. Zambelli é investigado por contratar o hacker para tentar fraudar urnas eletrônicas e inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandato de prisão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A deputada e o hacker são alvo de inquérito comandado pelo próprio Moraes, no âmbito das investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O próprio Delgatti declarou em depoimento à PF ter sido procurado pela deputada em setembro de 2022. Para, segundo Delgatti, a deputada fez o pedido em um encontro na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, em setembro de 2022. Ainda em seu depoimento, ele contou que só conseguiu acessar o e-mail de Moraes, mas não encontrou nada de comprometedor, e que não obteve êxito ao tentar acessar o celular do magistrado. Ele também alegou ter tentado invadir o sistema de segurança das urnas eletrônicas, mas também sem sucesso. Zambelli, que chegou a levar o hacker a reuniões em Brasília, chegou a afirmar aos interlocutores que sua intenção era discutir a possibilidade. Uau! Absurdo. Uau! E como a gente fala no direito, né? Supostamente, então, até que se tenha uma condenação, ainda haverá uma investigação, foram feitas todas essas diligências, a meu sentir, justas. Então, ainda estamos falando em suposição. A se confirmar todas essas condenações, não é? Me parece que a situação da deputada Carla Zambelli está bem complicada, inclusive o PL já fala em cassá-la, né? Em cassação, e que não fará nenhum tipo de defesa nesse sentido, que, a meu sentir, é merecido. Ela já tem aquela situação que envolve arma em punho no centro de São Paulo, sim, atrás protagonizou aquele episódio lamentável no final entrando com a arma em risco, quer dizer, na reta final das eleições. Quer dizer, toda e uma situação, né, me parece que se realmente ela fez isso, pediu que fosse feito, tá bem complicada a situação dela. Então aí é mais essa agora do hack, depoimento, acho que já foi preso, o Julinho está preso, e agora essa busca e apreensão na casa, no gabinete, de assessores isso. E no gabinete. Então, vamos aguardar os desdobramentos, né? Tudo indica que a situação vai piorar, ainda mais com o hacker fazendo as delações. Vai piorar, né? Porque na delação premiada, né, quando cai ali, a pessoa tem que abrir tudo, e uma das condições é falar toda a verdade, porque senão a delação é cancelada. E se delata a quem está acima, não abaixo. Sim, né? sim, e outra coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É bem por aí. Tanto na delação como em qualquer outro lugar. Exato. Vamos à próxima matéria. STF decide que tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a tese da legítima defesa da honra não pode ser usada para absolver acusados de feminicídio durante julgamentos em tribunais do júri. O julgamento foi o primeiro realizado pelo STF na sessão de volta do recesso do Judiciário. Também fica vetado o uso da tese em julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. A legítima defesa da honra era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra a mulher para justificar o comportamento do acusado. O argumento era de que se o assassinato ou agressão eram aceitáveis quando a vítima tivesse cometido adultério, pois essa conduta supostamente feriria a honra do agressor. As observações com base na legítima defesa da honra voltaram a ser frequentes depois de 2008, quando o Congresso alterou diversos procedimentos do Tribunal do Júri. Absurdo, né? Absurdo. Absurdo e vou trazer aqui uma curiosidade como advogada, né, e jurista. Não existe o instituto, como a gente fala, né, da legítima defesa. Esse instituto não existe, isso não está codificado no nosso Código Penal, que é de 1940. Contudo, a nossa sociedade é muito ingrata com as mulheres, ainda é. Em 2023 a gente ainda enfrenta machismo e tanta coisa. Mas nos passados a mulher era vista como coisa. Propriedade. Né? E isso também legitima até hoje, aquela aposentadoria que a filha que não casa recebe do pai, que é militar.
porque o homem era o protetor da mulher e a tinha como coisa. Então, quando a mulher chegava naquela idade dos 20 e poucos, quase 30, ficou solteirona, não vai casar, então isso justificava que recebesse a pensão do pai. Né? E quando a mulher casava, era a mesma coisa. Tanto que nós tínhamos um documento, uma lei, que dizia Instituto da Mulher Casada. Veja o absurdo. Hoje já revogado, mas a verdade é que nós tínhamos isso. Esse Estatuto da Mulher Casada eram normas e códigos que a mulher que era casada tinha que se submeter, precisava da outorga do marido para muitas coisas. Enfim, e naquela época, nos anos 80, 70, muitos homicídios absurdos, e eu vim descobrir isso quando fui estudar direito, de maridos que queimavam a mulher na churrasqueira, e eram absolvidos com essa tese. Mas é legítima defesa da honra. Nos anos 80 isso é muito comum, e 70 também, e se pesquisar vão descobrir crimes absurdos de homens que assassinaram as mulheres e foram absolvidos no tribunal do júri com aplausos, porque alegavam isso, né? A legítima defesa da honra. Nos anos 90 a coisa começou a diminuir e essa tese passou a não ser praticada mais porque é absurda. Mas infelizmente o retrocesso nesse país acontece. E como mencionado na matéria, essa tese voltou a circular pelo Tribunal do Júri. Meus colegas advogados criminalistas sabem disso. O Tribunal do Júri é uma encenação, é movido com muita paixão. Então, na hora da defesa, o advogado acaba levantando essa tese porque os jurados é quem vão julgar. Então, você tem no júri mulher, homens, pais de família. E quando você levanta essa tese, mas ela traiu, o cara chegou em casa, chegou mais cedo, e aí, né? Então a honra dele, movido por forte emoção e tudo mais, essa tese começou a colar novamente, o que não pode ser aceito em hipótese nenhuma. E a meu sentir, essa decisão do STF foi corretíssima para que não seja aceito e nem mencionado. Porque não é porque não é aceito que os advogados não usam isso na defesa. Então, como eu disse, você está ali no tribunal do júri falando, né, o advogado na tribuna defendendo, ele levanta isso, não está no ordenamento jurídico, mas suscita essa coisa na cabeça dos jurados. Mas ela foi infiel, por isso que ele matou. Então, isso não poderá mais ser nem mencionado em defesa oral, nada disso. Algum, ou seja, está abolido. Exato. Maravilha. Bom, é tarde, né? Mas amanhã seria mais tarde ainda. Sim, que bom que é hoje. Sim, é verdade. 10 horas mais 25, vamos à próxima matéria. Divergências adiam discussão do arcabouço fiscal na Câmara para a próxima semana. A retomada da discussão do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados deve ficar para a próxima semana, em meio às divergências entre lideranças sobre o conteúdo das mudanças feitas pelos senadores. O adiamento também ocorre no momento em que o Centrão tenta selar as negociações com o Palácio do Planalto para o embarque das siglas como o PP e os Republicanos no primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lideranças, o próprio relator, deputado Cláudio Cajado, a decisão foi deixar para a próxima semana a discussão e eventual votação da regra fiscal proposta pelo ministro Fernando Haddad. O novo arcabouço já foi aprovado pelos deputados, mas sofreu alterações no Senado e, por isso, precisa ser apreciado novamente pela Câmara. O governo busca uma aprovação célere para dar mais conforto ao envio da proposta de orçamento de 2024, cujo prazo se encerra em 31 de agosto. Até o momento, não há um acordo em torno das mudanças. O Senado excluiu despesas com ciência e tecnologia e com o Fundeb e com o FCDF, Fundo Constitucional do Distrito Federal, do alcance do limite das despesas do arcabouço. Na segunda-feira, dia 31, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que os parlamentares têm até 31 de agosto como prazo para votação. Se não for aprovado até 31 de agosto, as regras que contam para o orçamento são ainda as vigentes. Sim. E ponto. Então, se for aprovado, já vamos mudar o orçamento já dentro dessa composição do teto de gastos que desaparece e vira o arcabouço, nessa composição da mudança. Se não for aprovado, é o que vale a regra atual e ponto. Sim. O recado que o Arthur Lira deu foi bem claro, né, para o governo. Se não abrigar o Centrão,
por aqui não se vota nada. Esse que é o recado que Pode votar, mas depois do dia 31. Que o Arthur Lira está dando, né? Nos bastidores ele tem se sentido desprezado, o presidente Lula promete, marca reunião, não vai, e depois, né, o presidente Lula é muito bom nisso, então viaja, aí depois teve um problema lá no osso da perna, sentiu fortes dores, enfim, tá meio que enrolando o Arthur Lira. E com essa possibilidade da queda um pouquinho mínima no juro, ele está se sentindo confortável. Não sabemos até quando o Arthur Lira vai suportar, né, essa pressão, que está sendo pressionado também, tem aquela questão do kit robótica, eles precisam acomodar, tá aí também. Isso, precisa acomodar o Centrão e também está vendo, né, a situação dele não está muito boa, então a acompanhar até 31 de agosto qual vai ser o deslinde disso. Porque ele já disse que o CPF dele é um, do pessoal dos assessores é outro, ele não responde pelo CPF dos assessores, mas são assessores, né? Tiveram acesso à questão das emendas. Obedecem a ordens, não é? O kit robótica. E essa questão aí agora de que até dia 31, se não votar, já tem uma questão da dívida referente às emendas. E o atendimento por parte dos ministros, a composição de escalão, o governo federal tentando transformar os 13 mil cargos. A grande verdade é que essa frente ampla que foi feita e todos esses acordos que o presidente Lula fez, né, o governo fez, não tem aonde acomodar todo mundo, sabe-se disso, e é o que a gente diz aqui, né, os cargos mais importantes foram dados, então o que sobra agora precisa ver se o Centrão quer esses cargos, não é? De terceiro escalão na Caixa, no Banco do Brasil. Enfim, o presidente Lula tem aí O que dizem agora é que salve-se quem puder, né? Quem tiver padrinho forte se segure. Quem não tiver vai dar a Deus. Quem não tiver vai dar a Deus. Inclusive, ministros que estavam, né, deram a mão para o presidente Lula. Pode ser que acabem perdendo a cadeira para acomodar. Descendo do governo. 10 horas mais 30 minutos. Vamos a mais uma matéria. Petrobras eleva em 4,3 o preço da querosene de aviação. Enquanto resiste a reajustar os preços da gasolina e do diesel, a Petrobras começa a repassar a clientes de outros segmentos a alta recente das cotações internacionais do petróleo. Ontem, terça-feira, aumentou em 4,3% o preço da querosene de aviação. Os contratos de venda do produto têm reajustes mensais baseados na evolução do mercado internacional. Em julho, o petróleo Brent, referência internacional negociada em Londres, teve uma alta acumulada de 13%. O cenário pressiona a empresa para reajustar também os preços da gasolina e do diesel, produtos já com elevadas defasagens em relação às cotações internacionais. A Petrobras divulgou nota afirmando que ainda vê incertezas e não quer repassar volatilidades ao consumidor brasileiro. De acordo com a Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ontem o preço da gasolina nas refinarias da estatal estava 0,76 por litro mais barata e o diesel com diferença era de 0,88 por litro. Em relatório divulgado também ontem, analistas da Goldman Sachs estimam que a margem de refino de gasolina da empresa esteja próxima de zero. Eles ressaltam, porém, que a estatal é beneficiada pela alta do petróleo, que infla os lucros de sua área de exportação e produção. Em nota, a Petrobras destacou que repasses da queda do petróleo no primeiro trimestre geraram diversos cortes no preço do querosene e da aviação durante o ano. No acumulado de 2023, mesmo com a alta anunciada ontem, o preço do produto tem queda de 31,7%. Aumentou, mas continua com queda. Subiu, mas não subiu. Está bem difícil. Anunciou essa questão da redução da gasolina de aviação, né, o querosene de aviação, e isso há pouco tempo. Então, falamos a respeito falamos. E o impacto disso sobre a passagem aérea, o valor da passagem, a composição disso, que é caríssimo, né? Sim. A refinaria Presidente Bernardes tem uma unidade de gasolina de aviação, né? E a gente estava acompanhando de perto. Apesar de todo o esforço de ministros de algumas áreas nesta redução, volta a subir. A ordem na Petrobras é de segurar e não aumentar os preços. Mas a gente sabe o que está ocasionando isso, não é? Estão queimando a gordura, o caixa, que
Petrobras tem para maquiar e simplesmente não aumentar. Mas uma hora não vai ser possível que isso seja mantido. O mercado interno, por exemplo, avalia que essa alta não é de 13%. Falamos aqui, a matéria fala, né, de 13% de diferença de defasagem, mas a verdade é que o mercado privado prevê uma alta muito maior dessa defasagem, de 24%. Então, é um número muito grande. Então, é o que eu disse, vão torrar esse caixa para maquiar o preço, mas uma hora isso vai aparecer. E só lembrando aqui, Márcio, que a receita desse insucesso, a gente sabe quem praticou, ex-presidente Dilma. Lembrando que a Petrobras, ela visa lucro, ela tem acionistas. Exatamente. E tem responsabilidade. Exatamente. E visa lucro. Geralmente os lucros são bem pomposos, Sim. né? O pessoal gosta disso aí. Então, a estatal foi para o mercado, ações, e ela tem que visar lucro. E esse lucro, você sabe, sai do bolso de quem? Quanto tempo mais o governo vai conseguir interferir nisso, não é? Como o Márcio disse, é uma empresa que visa lucro, que tem acionistas e tudo mais. Já lembra o processo que nós sofremos lá nos Estados Unidos, das ações da Petrobras, que teve que indenizar com a gente. Lava Jato. 10 o petrolão, na verdade. 10h34, vamos para mais uma matéria. Farmácia do SUS vão ter que divulgar estoques de remédios, aprova Senado. Farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde, SUS, terão que divulgar os estoques dos medicamentos. A obrigatoriedade da divulgação está no PL 4.673 de 2019, aprovado nesta terça-feira pelo Senado. O texto segue agora para a sanção presidencial. Se o projeto for transformado em lei, as regras entram em vigor após 180 dias. 2019, aprovado agora. Estamos em 2023. 2023. Absurdo, né? É uma lentidão absurda. É uma lentidão, mas que se for, né, daqui 180 dias efetivada, é uma lei que vai ajudar o usuário do SUS que precisa dessas medicações. Porque o que acontece? Às vezes, especialmente os velhinhos, não é? O usuário também vai com a receita até a farmácia ou o posto de saúde para retirar o medicamento. Muitas vezes sai de casa doente, às vezes não tem quem leve. Quando chega lá, não tem o medicamento. Com essa lei, as farmácias vão ser obrigadas a mencionar o estoque. Então, a pessoa vai poder consultar pela internet, eu vou retirar em tal UBS ou tal farmácia, se tem o medicamento, para que não se dirija até o posto de saúde ou até o local onde faz a entrega do remédio e perca, o famoso perde a viagem. Pode ser consultado e também pode acabar até indo na Secretaria da Saúde do município, ou seja, onde for, informar, olha, eu estou aguardando há tantos dias, tal remédio não aparece no estoque. Acredito que vai acabar ajudando a Secretaria da Saúde a verificar e a cobrar também, né? Porque a gente sabe que a falta de medicamento também é um problema no SUS. O interessante não é só informar que onde tem, né? É ter sempre, né? Exato, e informar que não tem também, né? Que está em falta. Não, tem sim, tem, vai lá que tem. E não só informar que não tem, não adianta, tem que ter um medicamento também, né? Sim. Senão a gente só fica tampando o sol com a peneira. Tampando o sol com a peneira. 10h36, próxima matéria. Senado aprova novas regras para a apreensão de mercadorias. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei com novas regras para procedimentos fiscais de apreensão de mercadorias, chamado Perdimento, a PL 2249 de 2023. O projeto compatibiliza a legislação brasileira com as normas da Organização Mundial do Comércio, a OMC, para esse tipo de procedimento. O texto vai à sanção presidencial. Essa é aquela situação de apreensão de mercadorias, de ilícitos, né? Uma situação, vamos supor, o tráfico de drogas, tem um helicóptero ali, apreenderam esse helicóptero, aí ele tem um perdimento, né? Isso, tem o perdimento e também mercadorias em aeroportos, na Receita Federal, em alfândega. A pessoa é apreendida, não declara ou, né, não se sabe a origem, não segue as regras ali e muita mercadoria, muita coisa fica ali. Então, imagina ad eterno, um galpão enorme, ninguém requer. Então, me parece que essa lei vai ajudar nesse sentido porque essas mercadorias e essas coisas perdidas lá
vão ficar durante um tempo, terão os recursos que a pessoa vai poder apresentar ou recolher as multas, as taxas. Se isso não for feito no tempo hábil, essas mercadorias serão doadas para instituições de caridades, revertidas para... Revertidas de alguma forma, né? De alguma forma, o que é bom, porque acaba desocupando esses galpões que tem coisas assim de anos e muita coisa parada. Ainda mais agora que o governo quer agilizar o transporte aéreo, né, de mercadorias, tirar de 6 para 1 dia, né? Então, com toda essa inovação, estão colocando o sistema aí, que é justamente, né, depois que é $50 para compra que não paga nada, é free 50. Então, imagina-se que vai aumentar o volume de transações e o transporte aéreo. E com essa situação aí... Sim, porque muita coisa é apreendida, né? Então acaba... essa apreensão aí já vai ajudar em alguma coisa. 10h38... Próxima matéria. CPMI dá 48 horas para ministro enviar imagens da Justiça no 8 de janeiro. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, deu 48 horas para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, forneça imagens das câmeras internas e externas do prédio do Ministério da Justiça no dia dos ataques à Praça dos Três Poderes. O colegiado aprovou 3 requerimentos sobre o assunto em 11 de julho. Mas, segundo Dino, as imagens não poderiam ser encaminhadas porque foram incluídas como provas em inquéritos que tramitam em sigilo. Isso já está na baila, já tem algum tempo, que foi dito que era sigilo, que não poderia ser utilizado, e aí queriam ser utilizados, mas que ia ser discutido, mas que estava lá no Supremo, que em determinado momento ia ser liberado. Quando? É bom que se coloque aqui que essas imagens só vieram à tona porque me parece que a CNN teve acesso, a rede CNN teve acesso dessas imagens que foram vazadas e por isso que sabemos dessas imagens, porque talvez... Essas se são esse vazamento que o GD estava lá? Que o G Dias estava lá, que forneceu água, que abriu as portas, não é? Essas são as tais imagens que a CPI... Não tem nada a ver daquela suposta imagem de pessoas do primeiro escalão em outros prédios. Não. São as imagens do 8 de janeiro. Certo. Todo o circuito de imagens. Então, primeiro, só soubemos dessas imagens porque houve um vazamento para a rede CNN que as colocou. Senão, talvez não soubéssemos. Dito isso, temos aqui que o diretor da ABIN esteve ontem, o ex-diretor da ABIN esteve ontem na CPI do 8 de janeiro e disse claramente que fez 33 alertas e avisos para o G. Dias, né, o general G. Dias. Disse que o risco de invasão era esperado e iminente. Disse também que o G. Dias pediu para que os relatórios que ele informou fossem alterados, adulterados, para que tirasse o nome dele, do G. Dias. Feito tudo isso, por que essas imagens não podem vir à tona? Precisam vir à tona para que seja tudo esclarecido. Para que quando você olha esse cenário de que a ABIN foi avisada, de que os soldados que estavam lá no dia, né, o contingente foi diminuído, o contingente que estava no 8 de janeiro, mesmo com os avisos, era um contingente de um dia normal, então o número de soldados muito reduzido, foram avisados. Houve negligência por parte do governo ou da defesa? É o que se quer apurar. Né? Acabou tirando o pé e deixando a coisa... E deixando a coisa acontecer, porque, veja, o ex-ministro Anderson Torres, que não estava no Brasil no 8 de janeiro, continua preso. Agora está em prisão domiciliar, mas é uma prisão. Continua preso e não estava no Brasil. O general G. Dias estava na cena. As imagens mostram o general G. Dias fornecendo água, abrindo porta, dentro do prédio, na cena do crime, não é? Continua solto e as imagens não querem fornecer as imagens. Por quê? Vai dar pano para manga, com certeza. Já deu, né? Já deu e precisa ser esclarecido, porque nesse caso o governo é vítima. Então você é vítima, mas não quer fornecer as provas? Não dá para entender. Que vítima és tu? Então, fornecer as provas. Vamos aguardar o desenrolar dessa situação aí. Com certeza, essas imagens vão chegar lá. Com certeza. Tomara que sim. Espero que o Flávio Dino acate o requerimento aí, porque a CPMI ela tem força de polícia, né, de investigação. Outra é mandar, exatamente. Né? É uma determinação que ele não pode dizer
porque não vai entregar. Manda quem pode e Obedece quem tem juízo. 10h42, vamos à próxima matéria. CPMI vai apurar vazamento de dados de Mauro Cid e Bolsonaro. O presidente da CPMI de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, determinou a investigação sobre o conteúdo e o vazamento de informações bancárias do tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração deve esclarecer se o relatório da inteligência financeira enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF extrapolou o requerimento aprovado pela comissão e quem foi o responsável pela divulgação indevida dos dados à imprensa. Vamos voltar aqui no tempo. Palocci, lembra aquela questão do Palocci, que tinha uma denúncia contra um indivíduo, que foi lá e acabaram acessando os dados bancários da pessoa sem autorização. Sem autorização. Foi crime. Crime. A divulgação também Crime. é crime. O artigo é o 325 do Código Penal, inclusive. Então lembra aquela situação do Palocci, tudo que na Caixa que foram lá revirar a conta do indivíduo que tinha recebido um valor, até deu um problema enorme de família, porque está recebendo o dinheiro de um pai, e o pai era pai, mas não tinha informado a família que era pai. Quer dizer, uma loucura. Uma loucura. Isso. Mas deu pano para manga para o Palocci. Agora aqui é a mesma medida. É a mesma coisa, extrapola e é ilegal. Ponto final. Ah, mas é o Bolsonaro. Não interessa. Pode ser o Papa, é ilegal. Pode ser o Papa, é ilegal e extrapola. Por quê? Vou esclarecer aqui. O Mauro Cid era o ajudante de ordens do, então, à época, presidente Bolsonaro. Tinha procurações, enfim, ordens de pagamento. Realizava todos os pagamentos do presidente, da primeira-dama, o que é natural. Ele era o ajudante de ordens e secretário. Pois muito bem, o que foi pedido foi as movimentações financeiras enquanto o Mauro Cid exercia essa função. Então, o requerimento foi claro, que fosse apontado as operações financeiras durante o período X a X. Quem foi lá na hora de solicitar as informações extrapolou. O período não foi só até o período requerido e autorizado, né? Além disso, não foi levantado só essas operações financeiras do Mauro Cid. Foram levantadas também as operações financeiras e a quebra de sigilo bancário do Bolsonaro. Foi onde apareceu a doação dos PIX que fizeram para ele, não é? Essa que foi a verdade. E isso não era objeto do requerimento, tampouco é objeto da CPMI do 8 de janeiro. Extrapolou, sim, e vazou, foi ilegal, né? Sim. Lembra e vazou, que nós falamos há pouco? Está correndo em sigilo, não pode? Essa questão também. Independente de ser Cid, Bolsonaro, podia ser quem quer. Não interessa, tem que ser respeitado e acabou, porque senão nós vamos criar um ordenamento jurídico paralelo, é o que nós estamos vendo. Coisas paralelas, a lei é assim, mas vamos fazer desse jeito. Agora, e se você começa a extrapolar e admitir coisas ilegais, acaba virando regra. Vai mostrar e vai chegar o nome de alguém que fez essa questão. Espero que sim. E com certeza nós vamos estar falando a respeito disso aqui em breve. Sim. 10h46, próxima matéria. Vamos falar de oportunidade de emprego. Como eu gosto de falar. Notícia boa. Disso, né? PAT de São Vicente oferece 206 vagas de empregos para esta quarta-feira, dia 2. O posto de atendimento ao trabalhador da cidade oferece para esta quarta-feira 206 oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, de forma presencial na unidade da área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, em Itararé, na unidade continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cinefácil em celulares com sistema Android ou por meio de cadastro do portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos às vagas? Deixa eu até beber uma água aqui, porque graças a Deus são muitas vagas. 14 vagas de ajudante de carga e descarga de mercadoria. 12 vagas de assistente de prevenção de perdas. 4 vagas de atendente de padaria. 7 vagas de auxiliar administrativo. 2 vagas de auxiliar de cozinha.
8 vagas de cozinheiro geral, 1 vaga de encarregado de hortifrutigranjeiros, 14 vagas de mantenedor de conservação de alimentos, 1 vaga de nutricionista, 40 vagas de operador de caixa, 4 vagas de operador de empilhadeira, 2 vagas de padeiro, 4 vagas de promotor de vendas, 15 vagas de repositor de mercadorias, 8 vagas de técnico de carnes e derivados, 1 vaga de técnico de manutenção elétrica, 1 vaga de técnico de segurança do trabalho, 1 vaga de cartezeiro, 2 vagas de eletricista. Tem mais vagas? Sim. 2 vagas de eletricista auxiliar, 2 vagas de motorista entregador, 3 vagas de operador de escavadeira, 3 vagas de operador de retroescavadeira, 50 vagas de pedreiro para material refratário, 3 vagas de pizzaiolo, 1 vaga de técnico em manutenção em instrumentos de medição e precisão, 1 vaga de técnico mecânico em ar-condicionado. Então aí as vagas, a possibilidade de você ingressar no mercado ou de retornar ao mercado de trabalho. As vagas são do pátio da cidade de São Vicente. Você entra no site lá da cidade de São Vicente, você vai ter acesso a essas vagas. Lembrando que começa hoje, estão válidas hoje, na quarta-feira. Corra. Se você já está empregado e conhece alguém que pode estar precisando, lógico, muita gente precisando. Sim, 200 vagas, são bastante vagas. E como o Márcio disse, não percam tempo, né? Passarinho que acorda cedo. Come as melhores minhocas. Desejo sorte a todo mundo. E é o que nós estamos precisando, de trabalho, de emprego. É isso aí. Então, tá aí a dica. Pátio de São Vicente, corra, 200 e poucas vagas lá à sua disposição. Vá lá, de repente é o seu dia de voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho. Sucesso para você. Boa sorte a todos. Utilize lá o celular ou então vá presencialmente. Não esqueça de levar os seus documentos. Confere lá no site da Prefeitura as vagas para você. Também no Drops, você vai daqui a pouco estar à disposição, você vai poder conferir e compartilhar. 10h49, Maria Clara, chegamos no finalzinho? Encerramos aqui as matérias? Que maravilha. Denise, algum apontamento, alguma colocação? Não, um ótimo término de semana, um bom término de semana a todos. Deus abençoe a todos e vamos acompanhar as notícias que, como eu digo sempre para o Márcio, aqui no Brasil de tédio a gente não morre. Não morre. O Brasil carimbou a passagem de volta já, né? Que pena, né? Eu estava torcendo pelas meninas, infelizmente não foi dessa vez. Eu acredito que nós tenhamos que ter um carinho muito grande com essas meninas os demais atletas do país que vão participar de levar o nome do Brasil, levar o nome das mulheres. Parabenizo a todas e espero que o investimento seja um pouco maior, o apoio maior, né, para o futebol feminino. E assim, obviamente o Brasil, a seleção canarinha, a seleção verde e amarela, ela tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Mas a responsabilidade maior é nossa como país e cidadão de estar acolhendo e apoiando o esporte. E sabendo realmente a nossa condição efetiva. É verdade. É efetiva. Nós temos a seleção masculina que detém os seus títulos. Mas isso ao longo de quantos anos? Muito tempo. As meninas são novas, né? Começando. E já obteram êxito, querendo ou não, foram participar dessa Copa com muita dificuldade e não tiveram um apoio muito grande, a gente sabe disso, né? Enfim. É aquela expectativa, né? Muitas vezes a mídia fica focando na França e abrindo mão da Jamaica. Sim. Cria-se toda uma bolha e uma pressão em cima dos atletas que não é nada favorável. Que não é nada fácil. Ainda tem elas ainda têm que administrar essa expectativa. Isso é muito ruim. Pode Foi falar, a última Copa da Marta? Última Copa da Marta? Ah, que pena, que pena. Infelizmente está aí. A Marta, que é um ícone, né? Sim, uma grande atleta, e deixo aqui os parabéns e um beijo para todas as meninas da seleção. Sejam bem recebidas no regresso. 10 horas mais 51 minutos. Agradecendo a você, Denise, pela participação. Agradeço. Sempre positivíssima e sempre trazendo uma opinião muito clara. Obrigada, Márcio, pela oportunidade. Grande abraço, Denise, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os drops estão à disposição para você no site, também no Facebook e no YouTube. Nós alteramos as transmissões, estamos transmitindo apenas agora no site da Virtual, mas você vai acompanhar nas redes sociais o Drops, para que você possa ter esse acesso
a todo o conteúdo do Virtual News e todo o conteúdo da Virtual. Excelente quarta-feira, fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus assim permitir.